newsletter do Ciro Gomes. Ciro tá fazendo essas newsletters aí pra gente, comentando os assuntos do país, relevante ao país. Tá sendo muito importante, dando uma luz aí nos principais assuntos interessantes que interessam real do Brasil. E essa newsletter ele cobra R$ 20 por mês para assinar, ela é paga. Então, se você puder, né? Se você puder, eu sempre aconselho a vocês assinarem. Vai lá no www.cirogomes.com.br, já vai estar lá o botão para você assinar. Assina lá, que vale vintão. Na verdade, vale muito mais, viu, gente? Vale muito mais mesmo. E é importante nesse tempo que a gente está passando aí, nessa política, nesse tempo de polarização estúpida, idiota, que só fica discutindo coisas que não tem nada a ver e os assuntos reais do Brasil não são debatidos. É importante a gente financiar uma corrente de opinião independente e que converse sobre os assuntos reais brasileiros, tá bom? Então, mesmo se você acompanha aqui pelo canal, mesmo que você acompanhe aqui pelo corte, é importante você ir lá e assinar para ajudar a financiar essa corrente de opinião. Tudo bem? Também queria pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e compartilhar aí com alguém que gosta de política, aquele grupo do WhatsApp, coisa e tal, passar a informação para frente, porque é sempre importante, né? Então vamos lá para a quinta newsletter. Beleza? Vamos lá? O Brasil Desvendado, por Ciro Gomes. Colocaram um azulzinho agora aqui, ó. Azulzinho good, hein? Eu gosto. Gosto desse azulzinho aqui, ó. O famoso azul bebê. Quem não gosta do azul bebê aí? Eu gosto. Vamos lá, então. Domingo, dia 13 de agosto de 2023. Editorial. Quem me acompanha sabe o quanto denuncio que o real problema brasileiro é menos a personificação caudilhesca, Chico, Maria ou José, que cansamos de apontar nos vizinhos, mas de que padecemos gravemente, e, muito mais, o erro persistente de modelagem econômica e da modelagem política. Nesta edição de O Brasil Desvendado, é inevitável apontar a precocidade com que a esclerose múltipla do governo já se manifesta. Um mal tão dramático que nem mesmo a cortina cerrada de propaganda é capaz de escondê-la. De início, é importante entender e destacar de qual modelo econômico estamos falando. A insustentabilidade da modelagem em vigor tem seu resumo caricato na rendição, a fisiologia e a corrupção, não como acidente de percurso da prática política, mas como linguagem central da governança brasileira. Isso vem desde do FHC. Isso vem desde o cinismo do FHC. Não, isso vem desde que o cinismo de FHC passou a chamar de presidencialismo de coalizão, a esculhambação e a ladroeira que ele ajudou a formatar e que seus sucessores cuidaram de eternizar. Precisamos, portanto, ver e rever incessantemente esses temas até que nossa maioria desavisada entenda a necessidade de uma mudança radical nesta prática que só dá em desastre. O mais urgente é O mais urgente é mesmo a necessidade de mudança no modelo econômico que praticamos, sem interrupção, desde 1995 para cá. E que tem sido agravado pelo esforço parcialmente exitoso de engenhamento de suas premissas toscas em nossas instituições. Obrigado, Effect, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. E que tem sido agravado pelo esforço parcialmente exitoso de engessamento de suas premissas toscas em nossas instituições, desde a sua formação, em uma distante madrugada de janeiro de 1999. Antes de entendermos melhor do que se trata, vale uma advertência mais que necessária. A violência da propaganda ideológica ao redor desse assunto confunde a opinião pública, desde seu nascedouro, ao misturar como se fossem coisas semelhantes, forma e conteúdo, processo e fins. Vale dissecar um pouco como isso ocorre e como a distorção e a manipulação atuam.
A meta de inflação, vendida por eles como um valor e meio absolutos, é apenas um entre vários metros de alcançar o fim que se deve ser verdadeiramente protegido, que é a inflação baixa. O superávit primário, por sua vez, é igualmente apenas um método possível de garantir a meta corretamente almejada, ou seja, a saúde estrutural das contas públicas. O câmbio flutuante é um processo de garantir que o valor de nossa moeda nacional em comparação com o dólar ou outras moedas estrangeiras não seja artificial e sim reflexo da saúde ou não de nossas contas externas. Ou seja, são metros e não divindades intangíveis, intocáveis absolutas. São meios e não fins em si mesmo. A autonomia do Banco Central, por sua vez, vendida tendenciosamente como única forma de proteger a instituição de ingerências politiqueiras ou interesseiras, é espertamente desvinculada nesse discurso da sua meta mais soberana, garantir a menor inflação a pleno emprego. Nesta doutrina e nesta uníssona doutrinação, o tal teto de gastos, ou seu filho bastardo ainda não nascido e mal batizado arcabouço fiscal, seria a garantia legal de que o governo teria um limite ao seu mau costume de gastar demais, estressando os contribuintes. Aqui de novo, o objetivo seria a saúde fiscal ou o equilíbrio das contas públicas. Mas, vejam só, o teto ou o sucessor petista dessa geringonça, não mencionada na literatura ou praticada com status constitucional em nenhum país do mundo, deixa livre qualquer teto ou maior gasto corrente de todos, os salgadíssimos, a salgadíssima conta de juros. Só se é para garantir o equilíbrio das contas, por que não submeter essa enorme conta dos juros também ao teto? O mais grave é que esta possibilidade está prevista em nossa Constituição e só depende de uma resolução do Senado Federal. Acreditam? Acredito, Ciro. Isso aqui é informação importante, hein? Mais uma das coisas, né, cara, que tem tanta lei já na Constituição brasileira que falta regulamentação, né? Tanta lei, cara. Essa é mais uma, né? Pô, tá aí, informação. Afirmo e garanto sem medo de errar que é este conjunto mal ajambrado de instituições, a quem chamo de modelo econômico, o responsável central pela estagnação prática em que se encontra a economia brasileira nas últimas décadas. Os raros anos excepcionais apenas confirmam a regra. O que está montado mesmo é uma poderosa máquina de transferir dinheiro dos bolsos de quem trabalha e produz para uma ultrapoderosa casta de rentistas que comprou a política. Inclusive, ela é aceita e mantida até por quem historicamente não podia se vender a esta farsa, a chamada esquerda, liderada entre nós pelo lulupetismo. A coisa obedece um ciclo do tipo senoide. Sabe como é? Menos de alta seguidos, não, momentos de alta seguidos pela certeza de momentos de baixa. Assim como uma onda no mar. Perdão, grande Lulu Santos. Como uma onda no mar. Turururu. Como uma onda no mar. Turururu. Quem gosta de como uma onda no mar? Eu gosto. A chave de baixa pode ser observada nos preços dos produtos primários brasileiros mundo afora. Quando estão em alta, os preços da soja, do milho, boi, frango, petróleo e minério de ferro geram a ilusão de ótica do crescimento. Se esses preços estão em baixa, preparamos-nos para tempos difíceis ou mesmo rupturas. Dito isso, uma informação relevante. A China parece estar num processo muito mais lento de recuperação pós-pandemia do que se imaginava. No último relatório econômico publicado pelo governo chinês, encontramos a informação de que suas exportações caíram 14%. O comércio exterior chinês, costuma ser o primeiro sinal de tendência de queda nos preços daqueles produtos brasileiros, as chamadas commodities. Por enquanto, outros fatores ainda mantêm em alta os preços do petróleo. Se assim for, apertemos o cinto. Bom, querem que eu comento? Querem que eu comente ou não? Só leio, gente. Comento ou leio? Salve, Rafael. Beleza, mano? Salve, Cristiano.
Será que o Ciro vai voltar a fazer palestras em faculdades? Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que sim, né? Salve a Poena. Vamos lá, então. Que resultado fiscal o governo promete? Cheiro de empulhação no ar. Que diabo é empulhação? Alguém sabe? Vamos lá, então. Na área fiscal, certos números deste governo mudam mais rápido do que os de um cronômetro eletrônico. E os dígitos nunca param de correr. Vamos a eles. O orçamento herdado de Bolsonaro previa um déficit de 238 bilhões para esse 2023. No começo do ano, o otimismo Lula-melesco do governo, junto à sua ânsia desenfreada de agradar o mercado, baixaram a previsão de déficit para 220 bilhões de reais. Na onda da euforia, sem fundamento, cujos barulhos cada vez menores, ainda ouço este número. Não. Na onda da euforia, sem fundamento, cujo barulhos cada vez menores ainda ouço, este número desceu em seguida para 136 bilhões de reais. Por esses dias, um novo número foi oferecido à praça pelo mesmo governo. Mal se passaram 7 meses. Agora o buraco estimado é de 145 bilhões de reais. E contando, digo eu. Notem bem, comemorando ainda no recôndito da galinha. O arcabouço fiscal é o ovo que só funcionará se, e somente se, houver um incremento não inferior a 145 bilhões de reais na receita pública. Isso aqui, recôndito da galinha, é contando com o ovo no cu da galinha, né? No ditado popular, né? É isso. Note bem, comemorando ainda com o ovo no cu da galinha, o arcabouço fiscal é o ovo que só funcionará se, e somente se, houver um incremento não inferior a 145 bilhões de reais na receita pública. O arcabouço fiscal aqui, né, essa meta aí do superávit, todo mundo já viu, né, velho? Todo mundo já viu que é golpe, né? Assim, todo mundo tá preocupado com isso, olhando, né, velho? Empulhar é tapear, enrolação. Obrigado, Jusemar. Obrigado. Vamos lá, então, continuar. Se não houver esse portentoso aumento na arrecadação, a premissa do teto de gastos petista simplesmente não funciona. Ou seja, causará nada, pois caso o Congresso Nacional não mude a letra da lei em vigor, não se prevê nenhuma consequência para o governo. Norma sem sanção, fogo que não queima. Mas haverá uma consequência, e ela já está ao caminho. Ao fim da ilusão que o mercado financeiro anda cevando de que Haddad tem compromisso com a austeridade fiscal, obviamente que para os outros, menos para ele mesmo. Qual o efeito disso sem expectativas? A conferir, porque sei, também, que sempre há algo de terrorismo e de propaganda nos vaticínios do mercado, que confunde a seu bel prazer a realidade com o que os americanos chamam de wishful thinking. Ou seja, afirmam mesmo o que desejam que aconteça para produzir lucrativos efeitos e não o que imaginam que acontecerá mesmo. Ah, o mercado mete essa? Fala uma coisa para gerar um efeito e tá ganhando da outra ponta? Pô, tá aí, hein? Denúncia. Passemos agora a uma continha simples e a uma denúncia. Se o déficit certo já galopa nos 145 bilhões e contando, e se o compromisso do governo é de zerar o déficit ano que vem e produzir um superávit em 2025, o governo, por óbvio, tem que reduzir despesas e aumentar a receita. Fosse o debate minimamente sério e não rendido a engodos, de quanto seria no caso? As despesas obrigatórias, tipo previdência, são, por definição, incompreensíveis. Mesmo com o modestíssimo reajuste, o salário mínimo gera influência ampla no incremento do gasto público. O salário dos servidores, ainda que modestamente, foi reajustado também nesse período. O Judiciário se atribuiu esta semana um reajuste que eleva o teto dos salários de toda a administração pública brasileira numa cascata generalizada. Então, o que resta a ser deprimido é o investimento, que já se encontra no menor valor da história. Definitivamente, pouco importa a prostração do governo à racionália neoliberal rentista, porque não será por aqui que ele encontrará os 150 bilhões pretendidos, e contando.
Só para termos ideia do que estou falando, o governo Lula acabou de cortar 333 milhões de reais na educação e outros 452 milhões de reais na saúde. Até a Uni e a Andes, completamente aderidas ao governismo, protestaram. E isso é só o começo. Toda a previsão do orçamento em vigor para a rúbrica investimento não chega a 30 bilhões. O ajuste, óbvio, teria então que acontecer na receita. Mas há limites também óbvios. A carga tributária nominal brasileira já é alta em comparação com um mundo parecido conosco, 32,5% do PIB. Então, não tem saída. Tem sim. Mas os caminhos parecem difíceis de serem enxergados pela ótica do governo. Trata-se de racionalizar o sistema de cobrança e colocar em vigor entre nós as melhores teorias que a ciência nos oferece e aprendermos com as melhores práticas internacionais. Tecnicamente, o problema tem solução relativamente simples e o rumo é, de novo, contundentemente óbvio. O grande obstáculo, entretanto, está, mais uma vez, na política do quinto governo do PT. Primeiro, na absoluta falta de concepção acerca do Brasil, de seus problemas e de suas alternativas. Em seguida, na fraude repetida em todas as 5 campanhas vitoriosas de Lula e de seus apêndices, a promessa de taxar os mais ricos. Um bom começo seria um corte criterioso de 15% nas renúncias fiscais, que hoje representam uma despesa de mais de 300 bilhões de reais por ano. Não é fora de lugar lembrar que o governo de Minas Gerais, caloteiro da dívida monstruosa com a nação brasileira, dispensa praticamente de impostos a locadoras de veículos. E talvez não seja mera coincidência que os donos da Localiza tenham posto uma grana alta na campanha de Zema. Denúncia. Denúncia. Esse tipo de renúncia fiscal não existe em nenhum lugar do mundo, como muitas outras coisas. Exemplo, salmão, filé mignon, queijo suíço e entre outras guloseimas da mesa das massas fartas da burguesia brasileira foram incluídas à força de lobbies e de propina nos itens da cesta básica do povão, para não pagar PIS com fins. Vocês que me acompanham já ouviram dizer que só ali se vão 8 bilhões por ano de dinheiro público. Mas avancemos mais nesse cipoal de privilégios. Vejam o caso do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. O mundo inteiro organizado cobra. O Brasil cobrava, comigo no Ministério da Fazenda. Mas Fernando Henrique e Lula, arautos da Justiça Social, revogaram esta justa medida. Uma informação cultural. A legislação da PLR, Participação de Lucros e Resultados, posta em vigor por Itamar Franco por minha iniciativa, prevê que parte minúscula dos lucros das empresas devem ser distribuída aos seus trabalhadores. Pois bem, pasmem, o governo obriga os trabalhadores a pagar imposto de renda sobre essa fração, enquanto não cobra nada sobre a parte gigantesca dos ricos. Isso aqui é canalice, né, mano? Isso aqui eu também descobri esses dias, isso aqui é canalice demais, né, cara? Pô, você trampa numa empresa, aí uma parte daquele lucro distribui ali para lucros e dividendos. Quando vem esse dinheiro para sua mão, o leão vem, opa, morde uma fatiazinha. Mas o lucro da empresa lá, o lucro da empresa que vai pro bolso do dono da empresa, zero imposto. Isso é canalice demais, cara. Isso é canalice demais, cara. Apenas 58 mil pessoas de um universo populacional de 280 milhões, aquelas que têm patrimônio superior a 20 milhões, seriam obrigadas a pagar, na pessoa física, uma alíquota moderadíssima inferior a 1% ao ano sobre isso. Parece não importar ao governo que tal medida, neste país onde as esquerda sancionam há décadas a pior distribuição de renda do mundo, traria, de forma justa aos cofres públicos, valores bastante relevantes para o objetivo de zerar o déficit. Outro exemplo, no mundo, pode ir até 40% a tributação progressiva de grandes heranças na pessoa física. No Brasil, não passa de 8% em poucos estados. No estado mais rico, apenas 4%. Muitos outros exemplos poderiam ser citados, mas um deles não posso deixar de repetir. O IPTU, que o povo da cidade de São Paulo paga por mês, arrecada mais do que todo o ITR, Imposto Territorial Rural, que o governo federal cobra das propriedades rurais brasileiras por ano. Esqueçam as pequenas propriedades, porque elas seriam preservadas. E lembrem que aqui é a sede dos maiores latifúndios do mundo e de um dos 3 mais lucrativos agrobusiness do planeta. Para ver se cai a ficha de um certo público, vale dizer, com baixa poética
redundante que este absurdo está se repetindo pela quinta vez, no quinto governo do PT e de seus puxadinhos. Uma lembrança. Foi no segundo governo Lula que o Congresso revogou a CPMF. Se a crise fiscal é, como se diz, tão centralmente ameaçadora, por que não se discutir também algo semelhante, com alíquota moderada, incidências específicas e faixa de isenção que protegeriam o povo dessa tributação regressiva? Esta e outras medidas poderiam financiar uma redução na alíquota aloprada com o que vai nascer. Vai mesmo? O IVA petista. Alô, alô, prestadores de serviços diretos, suas alíquotas podem subir dos atuais máximos de 5% para até 27%. Alô, alô, prefeitos municipais, os senhores e senhoras perderão autonomia em relação ao tributo cuja receita mais cresce no Brasil, moderno, o ISS. F, Sara aí, ó. Sara vai pagar de 5, agora vai para 27. Acabou aí, Sara. Acabou. Vou tocar a musiquinha pra você aqui que vai acabar, tá? Pera aí, deixa eu tocar a musiquinha que vai acabar pra Sara. Acabou. Não acabou, não, não. Acabou sim. Não acabou, não, não. Pior que eu tô tocando a música pra Sara, mas pra mim também tá acabando também, viu? F. Enfim, se adotarmos as melhores práticas internacionais e enfrentarmos o verdadeiro paraíso fiscal em que se transformou o Brasil, pelo suborno para os super ricos, podemos, ao cabo, zerar as tributações sobre investimento, reduzir a tributação sobre o consumo popular, aumentar gradualmente a faixa de isenção de imposto de renda. É inacreditável, mas o menor salário mínimo das Américas só ganhamos da ditadura venezuelana, se multiplicado por apenas 2, já paga o imposto de renda no Brasil. Torno a lembrar, como Itamar Franco, cobramos uma alíquota de 35% sobre os maiores ganhos. FHC e Lula a revogaram e o Brasil passou a ter uma das piores progressividades de imposto de renda do mundo. Entre nós, paga mais quem ganha menos e menos quem ganha mais, proporcionalmente. É este caminho óbvio de justiça tributária e social que o governo pretende seguir? Não. Basta lembrar a inacreditável declaração, a rendição do líder do PT na Câmara dos Deputados que anunciou que o PT não vai mais propor a tributação dos mais ricos. É isto mesmo que você está lendo. Assinante. O PT desistiu de novo, digo eu, de sequer tentar consertar as aberrações de nosso perverso modelo tributário e fiscal, das quais elenquei apenas alguns exemplos mais aberrantes. A mim, o PT nunca mais me enganará. Mas aqui temos de forçar uma conclusão grave e óbvia também. Haddad promete zerar o déficit em prazo exíguo de apenas 1 ano. Exíguo, né? Exíguo, sei lá. Anuncia perfumarias, sem qualquer estudo minimamente sério, tributação da importação pela pequena classe média, pela internet, tributação de apostas do povão, por exemplo. Dá entrevista com estudada indignação, lamentando que o 1% mais rico do país não paga nada, de que vai tributar as aplicações dos paraísos fiscais. Olha aí, Guido Mantega. E, ao mesmo tempo, recebe a bancada do PT para pedir que desistam de tributar os mais ricos do país. Tem mais. O governo pede ao Congresso para excluir da conta de déficit 5 bilhões de reais para o NEOPAC, como se o dinheiro não viesse todo do mesmo bolso. Ué? O governo pede ao Congresso para excluir da conta de déficit 5 bilhões de reais para o NEOPAC. Ah, tá, entendi. Pior, num recorde de contabilidade criativa, Haddad quer agora inserir um obeso jabuti na Constituição brasileira, o pagamento das dívidas oriundas de sentenças judiciais. Mais de 60 bilhões de reais de precatórios já rolados na PEC do calote, promovida por Bolsonaro. Não seria também mais contabilizado como gasto primário, e sim, eita esculhambação, despesa financeira. Pô, isso aqui é importante, hein, mano? Eu tava conversando com meu tio ontem, trabalha com isso. Vou fazer até esse cortinho aqui pra ele. Pera aí. Vamos tentar entender melhor aqui. Tentar entender melhor? Pera aí. Vamos lá.
que o Haddad quer agora inserir um obeso jabuti na Constituição brasileira. O pagamento das dívidas oriundas de sentenças judiciais, tá? Mais de 60 bilhões de reais de precatórios já rolados na PEC do calote, promovida por Bolsonaro, não seria também mais contabilizado como gasto primário, tá? E sim despesa financeira. Tá, deixa eu pensar aqui, vamos lá. Haddad quer agora inserir o obeso na Constituição brasileira. O pagamento das dívidas oriundas de sentenças judiciais não seria também mais contabilizado como gasto primário. E sim, tá. As dívidas do precatório vai pro buraco, vai pro bolso da dívida, né? E aí sai do gasto primário. Gasto primário é receita versus arrecadação, receita versus gasto sem a dívida. É isso, né? Hoje o Brasil tá um déficit previsto de 156 bilhões, né? Beleza. Dito isso, agora o Haddad quer tirar esses 60 bilhões e jogar para a dívida, que aí ele consegue fazer essa contabilidade criativa aí e fica lá na dívida. Entendi. Isso na Constituição. Tá, entendi. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Vamos pegar aqui, ó. Paint, vamos fazer aquela Paint online. Vamos fazer aquela nossa Ai, caramba. Vamos fazer aquela nossa aula de economia para ver se eu entendi, tá? Usar o Paint, quero usar o Paint. Beleza, vamos lá. Vou fazer aqui verde é receita. Verde é receita. Beleza, aqui tá a receita. Tá? Vermelho é despesa. Vou fazer maior aqui, ó. Maior. Gastou tudo isso. Aí eu vou pegar o preto. Esse menos esse é igual a... Tá previsto 150 bilhões negativo. Correto? E aqui dentro tá os precatórios. Precatórios, tá bom? Essa parte é precatórios. Isso aqui é primário. Primário. Essa conta aqui é primário, não tem a dívida. Aí deixa eu fazer aqui o sacão da dívida. O sacão da dívida tá aqui, ó. Aqui, vou fazer cinza aqui, ó. Tá? Isso aqui é o sacão da dívida. Tá fora dessa conta aqui. Isso aqui é só primário. Primário é sem a dívida. Aí o Haddad quer pegar e jogar isso aqui para cá. Esse valor para cá. Jogou para cá esse valor, né? Beleza? Ele quer tirar para cá. Aí aqui vai dar menos 150 menos 60 bi. Aí ele faz uma conta. Se você tirou esse monstro daqui de dentro agora, fica 40 mais 50, 90. Agora fica aqui, ó. Se você tirou isso, agora não é mais 150, agora fica menos, vai ficar menos 90 bi. 90 bi. Aí ele vai falar para todo mundo que zerou o déficit, mas na verdade ele só pegou daqui e jogou pro saco da dívida. Entendeu? Sacou? É isso aqui que eu entendi. Alguém aí é fiscal de economia? Aqui, alguém aí é fiscal de economia? É isso, né? Na verdade, não aumentou a receita, não diminuiu a despesa, só mudou a planilha do Excel, né? Meteu Americanas, jogou pra cá e tá falando que deu jeito no problema. Sacou? Entendeu? É isso aí. Boa. Boa. Foi isso. Aí é canalice, hein? Vamos lá. Imagina que já se caçou uma presidenta por pedalada fiscal. Aquilo é pinto diante disso. Isso é canalice mesmo. A mentira e a total falta de ética já estão
precificados no cinismo que nos domina. Mas a questão aqui é bem mais objetiva. Se não tributar os mais ricos, o arcabouço fiscal virará letra morta. Virará. Se virar letra morta, a possibilidade de estancar o déficit primário é impossível. Se o déficit primário seguir alto ou, pior, em elevação, a dívida pública sinalizará alta em sua proporção com o PIB, que, por sua vez, crescerá apenas à margem. E aí? Bem, o filme aí é bem conhecido. Ele começa com pseudo-austeridade de cortes na boca do caixa, como esses absurdos recém-feitos na educação e na saúde, enquanto mais de 16 bilhões de reais já foram liberados para a farra das emendas do relator, recém-ressuscitadas por Lula como emenda PIX. F. O Anderson falou, assim, é difícil explicar. Peraí, deixa eu ver o que o Anderson falou aqui. Assim, é difícil explicar isso porque não se disse que os precatórios tiveram um teto em 2021. O excedente não pago ficava acumulado. Já temos 60 bi acumulado, devem ir para a balança primária. Então, deve ir, só que agora o Haddad está querendo meter esse louco aqui, ó, quer tirar dessa balança primária de 60 bi e jogar para cá. Não é isso, Anderson? Quer meter o louco. Dá mais uma pedalada. E não seria contabilizado no orçamento, e sim como despesa financeira, algo parecido com o Bolsa Família, que saiu do teto. Tá, entendi. Salve, salve, Rapa, buenas tardes, salve, Souza. Boa, então é isso aí. Vamos lá, então, continuando. Um dedo de prosa sobre a reforma tributária, ou como é que as Minas Gerais afundaram tantos. As estapafúrdias declarações preconceituosas e separatistas do governador atual de Minas Gerais, Romeu Zema, ninguém duvide, foram dadas por um motivo vil e um contexto oportunista. O motivo vil é a vontade de assumir o legado bolsonarista, órfão pela ineligibilidade do indigitado ex-presidente. E parece que Zema escolheu o pior caminho, a exploração da ignorância e da boçalidade de seus radicais, o racismo, o preconceito. Ótimo que seja assim, pois por aí o Brasil se protege melhor, embora nada garanta, de termos mais um imbecil na presidência da República. O contexto oportunista, entretanto, é muito mais grave e importa centralmente ao país. Trata-se da discussão sobre o projeto de reforma da tributação sobre o consumo que a propaganda oficial nomeia fraudulentamente de reforma tributária. Já disse e vale repetir que a direção da reforma é boa, apesar da melhor ocasião já ter passado. Explico. Fazer reforma tributária no meio de uma generalizada e grave crise fiscal não é fácil. No entanto, é uma pauta inadiável, já que, na prática, temos um sistema tributário caótico, hostil ao desenvolvimento e profundamente injusto e ineficiente. O Brasil, na verdade, precisa de uma reforma fiscal ampla, pois o fatiamento de temas pelo oportunismo ou pela total falta de um projeto nacional cobra um preço talvez impagável. O exemplo mais agudo que vejo é a alíquota mais alta do mundo que provavelmente nascerá no Brasil, o novo IVA do PT, ou melhor dizendo, os novos IVAs do PT. Parte importante dessa peculiaridade brasileira é a necessidade de incorporar ao IVA federal os valores do PIS e COFINS e fazer dele uma contribuição, não um imposto. Estas contribuições não são partilhadas com os estados e municípios através dos fundos de participação, mas se destinam ao financiamento da Previdência Social. Vale lembrar que a Previdência Social foi aquela que reformaram como tema isolado, mantendo o modelo insustentável de repartição que só sobrevive em 3 países dos 63 que estudamos, Brasil, Argentina e Venezuela, que não nos parecem boas companhias nessa área. Sem o peso de arrecadar para a Previdência, o IVA brasileiro teria uma alíquota alta, mas bem abaixo do recorde mundial. O que quero demonstrar é que qualquer solução para a tributação do consumo isoladamente, como se está teimando em tratar, gera distorções conceituais centrais. Como chamar de reforma tributária algo que não trata da progressividade do imposto de renda ou da tributação imperfeita e injusta do patrimônio entre nós? Mas o que movimentou o bairrismo racista verbalizado pelo Zema, na verdade, é outro problema central da Federação Brasileira e de suas brutais desigualdades.
a falência das finanças estaduais dos estados ricos, particularmente Minas Gerais, e a insustentável concentração de renda intersetorial, além de entre pessoas no nosso país. Cerca de 82% da produção industrial brasileira estão concentrados em apenas 4 estados brasileiros. São Paulo sozinho tem quase metade disso. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste, ou Brasil Central, como mais charmosamente os irmãos de lá preferem ser chamados, já ultrapassou a renda por per capita do Sudeste, puxado pela exuberante economia rural, e se transformou, por este critério, na região mais rica do país. Noves fora a brutal concentração de renda que nos caracteriza a todos os brasileiros. No norte, só o polo industrial de Manaus responde a quase 8% da produção industrial do país, embora com baixíssimo índice de componentes nacionais. Seria pedir demais ao despreparado sucessor de Newton Cardoso, sob o ponto de vista moral e de preparo, no governo de Minas que ele entendesse por que tal fenômeno ocorre no Brasil. Eu tento explicar o modelo nacional desenvolvimentista que nos tangeu após a Revolução de 30. Outro antecessor do atual e frágil governador mineiro, Antônio Carlos de Andrada, teve liderança central neste parto do Brasil moderno, embora a fama tenha praticamente ficado só com Getúlio Vargas. Tinha como objetivo estratégico a modernização da economia brasileira, então assentada no latifúndio e nas oligarquias do café com leite ou da cana-de-açúcar. Modernidade era sinônimo, na data, de indústria. Como os capitais privados eram, como ainda hoje são, muitos limitados, e o pouco que havia estava concentrado nas oligarquias derrotadas, o governo brasileiro decide financiar com o dinheiro público, que também não tinha, e daí nasce uma dívida externa do país, o esforço da industrialização. O mapa era substituição de importações à indústria de base, siderúrgicas e petroquímicas com relevo central. Ou eram estatais ou o financiamento a uma nascente ou artificialmente criada burguesia industrial nacional se fazia via créditos não retornados, renúncia fiscal mais que generosas ou ciclo de manipulações de taxa de câmbio. Esta indústria de base tinha que nascer em algum lugar, e este lugar predileto era o Sudeste, a meia distância do Sul e do Nordeste, que, na época, concentravam a população. Embora Getúlio, bom gaúcho que era, já puxasse um pouco dessa brasa também para o Sul, não havia má-fé nem desapreço ao resto do Brasil, propriamente. A ideia era que a vantagem comparativa de sediar a base da indústria no Sudeste seria compensada com a garantia de preços CIF, custo, seguro e frete, uniformes para todo o país, indistintamente. Assim, uma chapa de aço saída da CSN ou da Uzi Minas chegaria com preços iguais garantidos pelo fato de serem estatais, no Ceará, na Bahia, ou em Belém ou em Florianópolis. O Centro-Oeste é invenção, sob o ponto de vista de integração ao Brasil econômico do outro governante mineiro, o JK. E pensar que esse sujeito que ocupa o poder em Minas hoje está no lugar de que um dia foi ocupado por este que é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Me dá uma tristeza sem fim. Pois bem, a história registrou que a boa-fé de garantir alguns equilíbrios na distribuição dos benefícios da modernidade industrial ao Brasil não aconteceu. Sucede daí e de total incapacidade das elites dirigentes brasileiras da redemocratização para cá de compreenderem, de um lado, a exaustão do velho modelo e, de outro, a imperiosa necessidade de celebrarmos um novo modelo, preferindo todas as subsequentes rendições ao neoliberalismo rentista tosco. Daí o drama que estamos vivendo hoje. Por que este passeio rápido e necessariamente superficial sobre a história econômica moderna do Brasil foi trazido aqui? Bem, é aqui que está o centro da questão tributária em debate no Brasil. Na literatura, sem rival e na prática do mundo inteiro, a tributação do consumo se dá no local onde a transação comercial final é feita com o consumidor. Simples. Pagou a mercadoria em Monte Claros, o tributo fica em Minas Gerais. Pagou em Birigui, fica em São Paulo. Pagou em
Ariquemes fica em Rondônia. Com a concentração industrial já descrita, ocorreu no Brasil a ditadura de 64. Como a concentração industrial já descrita ocorreu no Brasil, a ditadura de 1964 criou um imposto sobre o consumo à brasileira, o ICM. E a Constituinte Cidadã de 1988 praticamente copiou a iniciativa do período autoritário. Os políticos nordestinos, por média, lá como hoje, inclinados ao amém de qualquer poder de plantão, se distraíam enquanto o modelo replicava sua perfeição conceitual básica. O contrário da literatura e da prática generalizada com êxito no mundo inteiro. No Brasil, o ICMS, principal tributo estadual, paga crédito na origem da mercadoria comercializada. Ou seja, um Fiat comprado em Santarém obriga o Estado do Pará a devolver a Minas Gerais o crédito de parte substantiva do imposto arrecadado, porque a sede da Fiat é em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma televisão vendida em Biriti, dos Lopes, obriga o Piauí a devolver de volta a São Paulo uma parte importante desse tributo, se é lá que a TV foi produzida. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados tenta resolver o problema, não resolvendo. De um lado, manda a legislação complementar todas as graves indefinições dessa mudança tão séria para o país. De outro, inventa transições tão tardias e tão longas que não parece ser sério. Pode um projeto dessa natureza não fixar sequer as alíquotas? Trata-se de um ponto central. Não deliberada agora, será vista pelo povo descuidado do Brasil como um grande estelionato quando sentir no bolso a novidade. A novidade veio lá da praia. Mas tem mais indefinições centrais, com a promessa de compensar os estados periféricos do Brasil não industrial, 23 em 27. Anuncia-se a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Que valor terá? Que status jurídicos? Será vulnerável aos contingenciamentos, como os tantos outros fundos? Como será distribuído? Que critérios orientarão sua futura aplicação? Tudo fica para depois. Na volta a gente compra. Mais indefinições centrais. Prevê-se a criação de um Conselho Federativo, reunindo estados e municípios para gerir as arrecadações do IBS, o IVA dos estados e municípios. Como se constituirá? Cada estado tem um voto? Que municípios terão assentos? Os estados terão peso diferenciado pela proporção de sua população? Eis do que se trata esse movimento desastrado do governador de Minas Gerais. Mas se ele está só no discurso xenofóbico repugnante, tem muito mais gente pensando como ele. O que me choca é que o conjunto de governadores do Nordeste, todos do PT ou de seus puxadinhos, digam amém a todas essas aberrações porque Lula mandou. Só para repetir o que o assinante já sabe, cobrado no destino, o IVA duplo e altíssimo, haveria um incremento nas arrecadações dos estados mais pobres. Sabe-se quanto isso, sendo a melhor técnica e a melhor prática no mundo, entrará plenamente em vigor? Tiveram o desplante de marcar para o ano de 2078. Isso mesmo, 2078, com uma graduação de 1/45 avos por ano, mas também só a partir de 2032. Espero muito que o Senado Federal estabeleça um verdadeiro debate sobre essa tão grave questão. O que é a imensa bobagem que falou o Zema, seja repudiada com toda a veemência por quem sabe que a unidade nacional brasileira, conquistada à custa de muito sangue, não será ameaçada por irresponsáveis, ainda que eleitos por gentes tão respeitáveis como a querida gente mineira. Tá aí, taxou o Zema e deixou os mineiros de boa. Me perdi um pouco na questão da história ali, não ficou claro pra mim não. A parte da história eu não entendi por que era assim. Pode explicar mais sobre isso. Não entendi ainda não. Então vamos lá. Tratado de Cooperação Amazônica. Boas palavras, poucos gestos. Encerrou-se nesse último dia 8 de agosto a reunião dos 8 presidentes que constituem o Tratado de Cooperação Amazônica. Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
saldo dessa iniciativa do presidente do Brasil. Não, saúdo, peraí. Saúdo esta iniciativa do presidente do Brasil, porque, sendo um grave problema e um extraordinário potencial, a Amazônia é uma questão extremamente complexa que exige soluções inovadoras, cooperação orgânica entre todos os países da região, posto que a floresta, os biomas, o serpenteio dos rios e igarapés não respeitam as linhas políticas que separam as nações da região. Aguardei, ansioso e esperançoso, o documento final que traria, acreditava, anúncios práticos e concretos de providências, prazos, recursos, divisão de tarefa, diagnósticos realistas, enfim. Praticamente nada disso se encontra no amontoado de palavras politicamente corretas nas declarações de Belém, documento final do encontro. F. Para bem dizer, a única meta e data que, até aqui, destaco no documento, vem de Lula. Desmatamento zero até 2030. Mas também fica por aí, repetindo promessa feita no palco de shows aos pés do Arco do Triunfo em Paris. No entanto, não se falou onde está o plano, quanto custa, que objetivos intermediários. Faltam apenas 7 anos para tão ambicioso e histórico feito ser realizado. Alcançaremos e, mais grave e talvez principalmente, como pretendemos dar os viventes da região. Só no Brasil a chamada Amazônia Legal tem 40 milhões de habitantes. Alternativas de sobrevivência e atividades econômicas que revertam práticas mais que centenárias de destruir a floresta para ocupar as terras com agricultura e pecuária, ou ainda a extração ilegal de madeira, ou a pesca predatória, ou ainda os garimpos ilegais e, por vezes, extremamente poluidor de recurso da água e dos subsolos. Sem falar no genocídio agudo, Cortês, por exemplo, ou crônicos, como os dos Yanomamis hoje. Na última década, o narcotráfico e o crime organizado, facções criminosas brasileiras, já constituem poder paralelo na área. Tomaram sede também na região, agregando um novo componente de dificuldade na abordagem do problema de gestão e manejo da Amazônia. Assim se aplica a minha preocupação. Só reunidos, os países amazônicos têm condições de operar uma mudança de rumos antes do ponto de não retorno. Expressão nova nesse contexto, mas que sinaliza já para a continuarem as coisas como estão. Se aproximar com a velocidade inquietante o momento em que a natureza perderia a capacidade de se recuperar. Mas mesmo essa unidade parece longe de se alcançar. Um exemplo, o governo brasileiro, mesmo teatralmente dividido, quer explorar petróleo na costa atlântica a uma distância não menor de 400 quilômetros de onde deságua o rio Amazonas. Já o presidente da Colômbia, acossado por escândalo doméstico que envolve um filho, aproveitou o ensejo para levantar a voz contra o absurdo de explorar petróleo na área. Um plano, por favor. E saibamos que hoje esses governos governam pouco ou quase nada em extensas áreas da região. Em amplas extensões territoriais, especialmente pelo lado mais ocidental, Colômbia e Venezuela, por exemplo, que dá as cartas a um holding do crime. E é tão extensa e explícita essa dominação que não aconteceria não fora a conivência e envolvimento direto de autoridades, inclusive das Forças Armadas. Comando e controle retomado importa em efetivos, estruturas, equipamentos, tecnologia, revisões normativas, enfim, toda a imensa e complexa tarefa. Que dia começa, Lula? Só Deus sabe, Ciro. Rapidinhas. 1. Eu estou estudando detidamente todo o problema das lojas americanas. Assim que estiver pronto, trarei para vocês, assinantes, os detalhes e as explicações sobre o maior escândalo da história brasileira e, pelo valor, uma das maiores fraudes do mundo. 2. O real fez 30 anos. Até festa, para poucos, se fez em São Paulo. São 30 anos de uma iniciativa cujo risco político extraordinário foi bancada pelo presidente Itamar Franco e que, sendo uma iniciativa gravamente importante, nascida com precariedades estruturais que deveriam ser corrigidas imediatamente após a posse do maior beneficiário político eleitoral do feito que arvorou a si, Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, aquilo que era sério
mas muito precário e exigia correções estruturais, virou a origem da adesão criminosa por todos os nossos governantes, desde então, a esta versão tosca de neoliberalismo rentista. 3. A política brasileira parece estar matando como nunca. Guarujá, de estado governado por bolsonarista, ou a Bahia, feudo petista de décadas, nos mandam notícias de dezenas de mortos por violência policial. Bem, as lições da tradição carioca parecem se espalhar, e parece que para todo lado. 4. Nós já vimos de tudo em matéria de lavagem e corrupção no Brasil, mas Bolsonaro e suas turmas paisanas e fardadas conseguiram produzir um capítulo à parte, algo como uma legítima operação Tabajara, em plena era da inteligência artificial. Operadores Tabajara sempre foram, desde a época em que roubavam gasolina da cota parlamentar e faziam rachadinhas com todos os níveis de funcionário, como vem denunciando desde muitos anos, mas o nível de desinteligência artificial produzida pelo uso descuidado das novas tecnologias da comunicação neste episódio de Joias e Pedras, só gênios da raça, como eles, poderiam alcançar. São absurdos que superam absurdos em série e recordes que superam recordes em cascata. Por falar em recordes, nunca na história de um país um presidente bateu tantos recordes na produção de generais e oficiais de alta patente desmoralizados. Genocídio em pandemia, peculato, contrabando, tráfico em avião presidencial, lavagem, etc. Fardas à parte, o pior é que muita coisa ainda pode aparecer em várias áreas. Afinal, quando será que a escala de batedores de carteira vai ceder espaço na justiça e no noticiário aos bilhões da mega transações tenebrosas nas áreas do petróleo, da eletricidade e das finanças? Não esqueçam que, como voz clamando no deserto, eu já disse muito sobre isso. Gostou do conteúdo? Indique a newsletter para amigos. Acesse www. É isso aí, pessoal. Boa, hein? Boa newsletter. Queria mais sobre a história ali do Vargas e da desindustrialização, mas eu acho que na próxima pode colar, né? Pode colar. E aí, o que vocês acharam? Quero comentários de vocês. É sempre importante os belos comentários de vocês, viu, galera? Você estiver vendo esse corte, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e mandar um beijo pra mim nos comentários. Pode ser? Além disso, não se esqueça de assinar a newsletter www.cirogomes.com.br.